Olá, pessoal. Acho que vocês estão me ouvindo. Não sei se está me pegando bem, porque acho que não. Deixa eu virar assim. Ok. Vou falar aqui de um tema que está repercutindo muito, já falei anteriormente, sobre essa puxada de tapete que o CEF fez com as pessoas. O CEF, a Administração Interna de Portugal, o governo português como um todo, com relação à CPLP. Por quê? Porque nós tínhamos um documento que foi emitido em março, garantindo que seria possível viajar pela União Europeia de forma dentro de 90 dias pelo período a cada 180, ou seja, as pessoas ficavam aliviadas, entendendo que os efeitos da manifestação de interesse ter sido cancelada não ia repercutir, porque eu tenho um título que é válido em Portugal e é um título de residência. Para quem falou a besteira de que a CPLP não é um título de residência, ele é, mas ele é emitido em papel. Do mesmo jeito que para as pessoas que fazem parte da União Europeia e vêm para Portugal, elas têm um documento que também é considerado um título de residência e é emitido pela Câmara Municipal da cidade em que a pessoa vai viver, e também é em papel, ok? Então, considerando que se tratar de um título de residência e que dá a oportunidade, a partir do comunicado da agência de imigrações, que você pode viajar por períodos de 90 a cada 180, o que você vai entender? Que tá tudo bem. E não vai dar pra ficar assim, senão vocês vão ficar vou ficar sem ser gravado. E eu fui uma das pessoas entusiastas, porque ela garante plenos direitos no Estado português, ou seja, em Portugal. E a pessoa vai ficar regular e vai poder ir e voltar do Brasil sem maiores transtornos. Mas muita gente está reclamando e dizendo absurdos. Do tipo, eu não vou conseguir tirar a nacionalidade após 5 anos com esse título. Isso é mentira. Vai conseguir. A outra situação esse título me impede de viajar pela União Europeia. Aí eu digo, em que circunstâncias? Ok? Em que circunstâncias? Gente, existem muitas pessoas que têm viajado com o título em papel. E o que está acontecendo? As recusas não dizem respeito ao impedimento legal. As recusas têm dito muito mais respeito à política de companhias aéreas. Se você vai pela EasyJet, se você vai pela Ryanair, se você vai pela própria TAP, você consegue viajar sem cartão de cidadão, ok? Europeu, é português. Você que é brasileiro e tem direito ao o Estatuto de Igualdade, apenas com o documento CPLP e o seu passaporte. Por quê? O documento válido de viagem efetivamente é o passaporte. E aquele documento da CPLP, ela não está na diretriz reconhecida pela União Europeia do cartão de residente, porque aquele é um formato universal, que vale para todos os países da União Europeia. O que cabia ao Estado português? Fazer a mesma coisa. Simplesmente atualizar com relação às políticas internacionais. Isso foi feito? Não. Óbvio, fica muito evidente que é de caso pensado. Porque primeiro você faz as pessoas desistirem. Foram quase 200 mil manifestações que tiveram a conversão, né? A pessoa desiste da manifestação, está há 2 anos esperando, iria receber um título de residência, que é um documento válido para você demonstrar a sua residência oficial em Portugal, e com ele, somado ao seu passaporte, você tem o direito de transitar pela União Europeia, porque você prova que você é residente. Qual é a diferença? Fazer isso implica, de alguma maneira, evitar que os estrangeiros que vieram para cá se beneficiar das políticas de incentivo à imigração de Portugal, saiam de Portugal e vão trabalhar em outros locais. Para mim, esse foi o pulo do gato. A gente tem que ficar no cercadinho. Do ponto de vista de política estatal, eu posso dizer que eu concordo. Por quê? Você vem usufruir do Estado português, você contribui para a segurança social daqui, e você tem que recolher o IVA daqui, porque você é um consumidor
daqui, você está fomentando o mercado de consumo e você está fomentando o mercado de trabalho. Só que a intenção do brasileiro, né, é sempre dar o jeitinho. Ao dar o jeitinho, o que ele quer? Portugal me garante a residência. Eu vou trabalhar fora do estado português, porque eu vou conseguir um esquema para trabalhar na Espanha, em Luxemburgo, na Holanda, mas eu não consigo a residência nesses locais. Então agora eu estou extremamente chateado porque eu penso que o estado português cortou as minhas asas. Nesse caso, querido, eu vou te dizer que se você está com esse documento que diz que você tem residência em Portugal, viajando pela Europa e é abordado por um agente da polícia, eu não sei como é que vai ser. Ainda não tenho relatos a respeito disso. Agora, a imensa maioria de pessoas tem conseguido tranquilamente viajar como turista. Tem conseguido fazer essas manobras, esquemas e tal que o brasileiro adora fazer? Aí é que não. A minha dica é a seguinte: independente de qual é o seu título, sempre tire o seu cartão cidadão, porque ele facilita uma série de situações no próprio território português. E ele tem que ser acompanhado do título de residência, qual seja o título original em cartão que o CEF emite ou o título da CPLP. Em qualquer situação, o que vai prevalecer em documentos de viagem é o passaporte. E o brasileiro, ele tem acesso à maioria dos países da União Europeia sem necessidade de visto. Então, se você quer viajar, tá, para um país que não concede automaticamente visto a brasileiro, o que você tem que fazer? Vai lá na embaixada daquele país, no consulado daquele país em Portugal e busca um visto para que você faça a sua viagem. Nessas circunstâncias, você está absolutamente protegido, porque o seu documento oficial de viagem sempre vai ser o passaporte, independente se você tem ou não o cartão cidadão. Mas o que eu tenho aconselhado às pessoas é cartão cidadão. Uma vez emitido o cartão cidadão, você vai ter o seu passaporte. Querendo ou não, a verdade, gente, vamos falar do ponto de vista prático. A maioria das pessoas que vai receber esse documento num aeroporto internacional, fora do território português, não fala português. Ela vai pegar o seu passaporte, vai perceber que você é brasileiro e você vai dizer, sou brasileiro e tenho cartão cidadão. E isso demonstra que ele está dentro da validade, que você mora em Portugal. No terceiro questionamento, cadê seu título? Se isso acontecer, você vai mostrar o certificado da CPLP. Não tenho nenhum relato de pessoas que fizeram este procedimento. Eu tenho o cartão cidadão, eu tenho o meu passaporte e eu tenho o meu certificado da CPLP. E ainda assim não consegui embarcar. Isso ainda não aconteceu. Então, a gente não pode ficar alarmado. Mas o mais importante é pra gente pensar o seguinte: por que eu tô em pânico? Por que eu fico tentando a todo custo mudar de novo para manifestação? Para ficar 2 anos na fila esperando? Mas a sua intenção não sempre foi vir morar em Portugal? Você não quer viver aqui? Você não está no gozo dos plenos direitos, segundo o artigo 83, para que você esteja nesse território, tire sua carteira de motorista, abra sua conta no banco, faça o que você precisa fazer? Soma isso ao seu cartão cidadão e eu posso te garantir, querido, sua vida vai ser plena, tal como se você tivesse o título. Mas as pessoas sempre são extremamente alarmadas, criam confusão, sabe? Elas criam uma série de entraves. E aí fica um cabo de guerra, um dizendo uma coisa de um lado, outro dizendo uma coisa de outro. Tem relatos 1000 de pessoas que viajaram tranquilamente e outras falando, aí vem uma ou 2, dizendo assim, eu não pude embarcar, porque eu viajei pela companhia aérea tal, e eles falaram que não reconheciam. Isso não tem a ver com a política internacional. Por que eu tô falando isso pra vocês? Lembra a época de Covid? Época de Covid. As pessoas vinham para Portugal, faziam consulta comigo. A primeira coisa que eu dizia é, não compre voo pela Azul. Não compre. Ah, mas por que, doutora? Tá na promoção. Eu falei, você vai correr o risco de ficar no aeroporto.
Mas eles podem fazer isso? Não é uma questão dele se eles podem ou não. A gente sempre tem que fazer de tudo para evitar os problemas. Eles faziam. Por quê? Não é uma companhia portuguesa, não entendia os direitos das pessoas de fazer a sua reunião familiar que foi permitida pelo governo. Então eles impediam as pessoas de viajarem, numa época em que Portugal estava com acesso restrito ao território. Se você viajasse pela TAP, você não tinha esse problema, porque é uma companhia portuguesa e que, embora tenha, né, acesso a vários aeroportos ao redor do mundo, respeita as diretrizes do governo. Além de ser uma companhia cujas ações também são do governo, ou seja, é uma empresa pública, você conseguia embarcar tranquilamente porque estava respeitando aquilo que eram as diretrizes de um decreto presidencial. A Azul não fazia isso, nem a Latam. E aí as pessoas ficavam assim, mas pode? Aí não é uma questão de pode ou que não pode. Eles falavam que era a política da companhia, porque queriam evitar a todo custo eventuais multas que existiam se você deixasse que uma pessoa embarcasse. Vou entrar no túnel, vai ficar escuro. Deixasse que uma pessoa embarcasse e essa pessoa, porventura, não tivesse acesso permitido ao território pelo decreto presidencial. E aí o que acontecia? Olha, para não pagar multa qualquer, eu não vou deixar. Só vou deixar entrar na Europa quem é efetivamente cidadão europeu. Ou seja, se você era português, se você tinha um título ou se você tinha um título de residência, ou se você era cidadão da Europa. Se você estava para se reunir com a sua família, a Azul você não conseguia embarcar. Então é a mesma coisa. Aí tem um voo de uma companhia espanhola que é Ryanair, uma coisa assim, Vonair, não sei. Agora eu não me recordo qual é o nome da companhia. Que as pessoas não conseguiram. Mas existem outras tantas que sim. A Ryanair, uma companhia francesa, que agora eu esqueci o nome, mas começa com T. Agora eu me esqueci o nome. A EasyJet, a própria TAP. Então, são coisas, gente, que enquanto a gente não tiver tudo bastante gasto do ponto de vista social, ou seja, as pessoas estarem acostumadas com a mudança que aconteceu, lembrar vocês que foi no final de fevereiro, ok? A gente ainda vai ter pano pra manga. Mas independente disso, a gente tem que fazer o quê? Cobrar o governo português por conta do documento que saiu da agência do Comissariado de Imigrações, que disse muito claramente que a gente poderia usar a CPLP de 90 dias a cada período de 180. Agora, a comissária falou a seguinte asneira, tá? Mas isso eu estava me referindo dentro do período de turista que a pessoa pode viajar pela Europa. Falei, sim, mas se a pessoa tá dentro do período de turista que pode viajar pela Europa, ela sequer precisa de CPLP alguma. Ela tem 3 meses, a partir do momento que ela ingressa no território europeu, para fazer isso. Então, por que eu tenho que falar sobre CPLP? Eu não tenho que falar sobre CPLP. Eu tô dentro daquele meu período, que já é tradicional, que dentro de 90 dias eu posso viajar pela União Europeia. E aí existem pessoas que estão dizendo assim, então você tem que sair da Europa, ter um novo carimbo no passaporte para que isso valha. Veja que não faz nenhum sentido se nós estamos falando de um título de residência. Ou seja, essa desculpa não vai colar. As pessoas precisam se mobilizar com relação a isso. Eu vou fazer uma petição pública, vou deixar um link aqui no TikTok, no YouTube, no Instagram, para que vocês acessem e se coloquem. E também fazer, oh meu Deus, tá trepidando, também fazer um comunicado formal à provedora de justiça, porque isso é uma questão que precisa ser trabalhada. A gente não é bobo, precisamos ir ao encontro dos nossos direitos.